Salve peixeiros, para quem estiver vendo este vídeo, sejam muito bem-vindos a uma live bem aleatória e um agradecimento especial, atenção pelos novos membros do grupo que me acompanham nas redes sociais. Uma boa noite nesse dia 12 de julho de 2023, muito bem-vindos. Se estiver presenciando, agradeço muito pela atenção e também pelo apoio, especialmente para quem acompanha do canal no YouTube, o SFC Raiz. E lembrando que esse conteúdo também poderá estar disponível também no meu canal, o SFC Raiz também. Se quiser também interaja bastante, deixa aí sua curtida e também possa também fazer suas perguntas, questionamentos a respeito dos bastidores do nosso Santos Futebol Clube. Especial agradecimento, uma boa noite a todos. Quero falar sobre o que nós sempre temos aí nosso orgulho de ver, sentir, que é o nosso alvinegro praiano, que está fazendo de tudo, pelo menos agora, no dia 10 de janeiro de transferências, dia 12 de julho, e só falando aqui um monte de rumores, um monte de jogadores, já surgindo pelo menos propostas, mas já teve caminhando já alguns nomes, já pode-se dizer que alguns, pelo menos 2 ou 3 já são novos reforços do nosso alvinegro praiano, é algo que eu já criticava bastante, pelo menos uma semana de nenhuma movimentação, agora já está pipocando alguns jogadores aí que já tem passagem pelo clube, em especial do Dodô, lateral esquerdo, que já se apresentou e já está treinando com o elenco do Santos. E agora, neste exato momento, alguns meios de comunicação já anunciaram o retorno do volante Jean Lucas, aquele mesmo que foi revelado nas categorias de base do Flamengo, ficou alguns meses aqui com o Sampaoli e depois criou asas e voou para a Europa, e parece que não conseguiu se estabelecer muito por lá, depois de 3 anos atuando na França e retornando aquele que é a nossa morada aí espiritual dele, que o Santos, da qual foi a vitrine para que o volante Jean Lucas pudesse tentar se conseguir fazer o seu nome por lá, só que pelo jeito sem sucesso, e agora ele retorna ao Santos. Ele tem tudo para se tornar talvez o maior salário do Santos nessa equipe, comandada pelo Paulo Turra, algo que eu vou falar aqui, porque não vai ser barato, mas parece que o André Joeda está contando já com a grana adquirida pela possível transferência do Ângelo ao Chelsea, embora ainda não foi oficialmente anunciada, mas é quase certa a saída, a revelação de um dos raios do Santos, ou como queiram. Muitos criticam o Ângelo, mas ele pode ser muito importante para que, pelo menos financeiramente, da mesma forma como foi o Rodrigo, em certo momento, possam recuperar a moral e a posição do Santos no campeonato a um ponto de conseguir formular uma equipe realmente de respeito, competitiva, para sairmos dessa situação que o Santos se encontra aí, 5 pontos afastado da zona do Z4 e a 6 da zona intermediária para a classificação para a Copa Sul-Americana, ou seja, estamos aí numa zona intermediária neste exato momento e teremos aí oponentes difíceis depois dessa vitória a muito custo, ficada diante do Goiás. Primeiro, falando da arbitragem polêmica que foi, se foi pênalti ou não foi, o que importa é que o Santos conquistou os 3 pontos e agora terá que encarar um clássico dificílimo diante do São Paulo, seja com time misto ou não, no domingo, e depois contra a grande sensação do campeonato, o líder Botafogo, recém-saído da Série B, e que muitos dizem por aí que pode acabar o fôlego para o segundo turno, ainda não dão muita fé no Fogão, agora virando o SAF, para que seja candidato ao título, mas por enquanto já abriu aí 6 pontos de vantagem e está correndo solto. É o tipo de raciocínio que eu vi muito no ano de 2002, por exemplo, com aquele equipe do Leão, muito se falava que o Santos não tinha gás, e até de certo modo quase acabou mesmo, se não fosse aquela partida lá diante do Gama, que eu lembro muito bem, mas aí na fase do mata-mata o Santos conseguiu, aí é outra história, todo mundo sabe como foi, aquela alegria imensa. Mas, direto e reto, uns tópicos aqui que eu vou falar, muita movimentação agora no CTR Pelé, no qual temos aí o bonde dos afastados. Por enquanto já vieram uns 3 nomes, mas a lista dos afastados ainda continua maior, que foram no total 7. Esses 7, 3
pelo menos afastados por questões disciplinares, e agora mais 4 por questões talvez de índice técnico. Já foi afastado, tinha sido afastado o Ivonei, o Edi Carlos e Daniel Ruiz, e agora foi anunciado também o afastamento do Lucas Barbosa. Já muitos já vêm acompanhando aqui as mídias sociais, muitos até comemoraram a saída dele agora, o anúncio da falta de interesse do Paulo Tuori em contar com ele nesse prosseguimento do campeonato. Bom, pela saída dele, o Lucas Barbosa, que teve lá os seus momentos bons, mas também talvez mais aparentemente ruins para a torcida do que bons, da maneira como ele conduz a bola durante a partida. Então, tenha tido mais poder de decisão do que muitos talvez poderiam considerar. Mas Barbosa, que pelos dados aqui, quando eu falo dele, ele foi revelado nas categorias de base do Novo Horizontino e foi adquirido pelo Santos para a disputa aí do Sub-20, na qual ele ganhou proeminência, junto com uma dupla de ataque com o Luan Seco, com o Lais do Patati, com o Edi Carlos, que é um dos outros afastados também, e outros que ainda estão por subir, né? Muita atenção, falando muito dos reforços de volante, eu mal espero para que o João Vitor Balão tenha pelo menos alguma chance nesse time. Já está demorando muito para que esse garoto vindo do Maranhão possa pelo menos ter uma chance aí para a equipe do Santos aí no ano que vem. E assim como tantos outros, o próprio lateral direito, o Cadu, o Kevson, por exemplo, que agora está ganhando chance, mais pela ausência de opções na lateral esquerda, que provavelmente também tem méritos, embora ele tenha chamado realmente a atenção. Mas o Lucas Barbosa, que depois dessa trajetória que ele teve na base, algumas chances que teve no Santos, inclusive talvez a mais destacada foi aquele que tocou, inclusive eu flagrei no ano passado pela Copa Sul-Americana, onde ele marcou o gol no último segundo, na fase ainda de turno e retorno, primeira fase contra o União La Calera, que fez aquele gol salvador, para que depois a gente pudesse ter sido eliminado ineritamente por uma equipe venezuelana na Belmiro, depois aí outra história. Lucas Barbosa, que hoje já se anunciou que não mais faz parte dos planos do Turra, ele vai encerrar essa passagem pelo Santos, pelo menos pelo ano de 2023, nas 22 aparições, com um total de 3 gols. 3 gols que ele fez em todas as competições. Série A, Copa do Brasil e Paulistão. Pois bem, então bye bye Lucas Barbosa por enquanto, assim como também bye bye para o Ivonei, que vale se mencionar aqui, como um pouco sabem, o avante, o médio volante, que começou como segundo volante no Santos na base e depois começou a atuar mais, puxado pela mesma posição do Lucas Lima, do time principal. O Ivonei, que dá para ter um crédito aqui, que ele teve uma certa dose de humildade, no momento que, por exemplo, já tem idade suficiente para ingressar no time principal, ele estourou a idade do Sub-20, ele aceitou a se voltar a disputar a categoria de baixo para ganhar um amadurecimento. Isso foi, acho que demonstrou uma certa dose de maturidade da parte dele, e aí que ele jogou mais uma Copa São Paulo, inclusive fez aquele golaço de meio do campo, um gol que o Pelé não fez. O Ivonei, que talvez tenha o azar de ter essa transição, essa ida e vinda de treinador. Meu humilde opinião, ele poderia ter uma chance maior nesse Santos, no momento que ele agora está amadurecendo. Ele poderia ser útil, a meu ver. Mas a palavra final é do treinador, ele que decide. Então, o Ivonei já se anunciou já o interesse do Botafogo de Ribeirão Preto, ele já vai ser ingressado à equipe do interior paulista para ganhar mais experiências na parte principal, mais do que ele já possuía na base, agora vai para o principal. O Ivonei, eu tenho certeza absoluta que pela dedicação que ele apresentou nos últimos tempos, ele vai se destacar por lá sim, e vai chamar a atenção, se quiser, talvez não do Paulo Turra, mas talvez para alguém, se não for ele no futuro, treinador do Santos, mas em 2024, eu boto fé nesse garoto que demonstrou pelo menos uma certa, como vou dizer assim, mais experiência, mais senso de maturidade, para que ele possa realmente desenvolver o seu, não vou dizer, ter talento perfeito, mas que alguns recursos, por exemplo, que ele possui, que alguns outros jogadores que passaram por aqui dentro do Santos, que foram adquiridos e já saíram, por exemplo, não deram conta do recado. Então, eu vou ler como patrimônio do clube ainda,
Eu sempre tenho um carinho especial para aqueles que são jogadores revelados pelo clube, e o Ivonei é um deles, de 10 anos já pelo Santos Futebol Clube. Então, o Ivonei vai ter sucesso para ele lá como jogador do Botafogo de Ribeirão Preto por empréstimo. E eu tenho certeza que se ele vai se dedicar muito e vai chamar a atenção por lá. Outros que foram afastados do calor do Ed Carlos, que com certeza deve ter sido por fator físico. O Ed Carlos já tem uma coisa crônica, já desde as categorias de base, já pelo sub-20. Quem acompanhou, por exemplo, daquele de 2021, se não me engano, na qual acabou sendo finalista do Palmeiras, ele, Carlos, chamou a atenção pelas assistências, com uma certa dose de habilidade, mas pecava no fator físico que não durava sequer os 90 minutos. Já nessa época, ele já tinha necessidade de ser substituído em determinado momento, especialmente na etapa complementar. Coisa que se concluiu também quando ele subiu para o profissional em alguns jogos. Talvez o maior destaque que eu me lembro foi uma partida do ano passado diante do Juventude, naquela cruzada também para se escapar do rebaixamento, nos lances de contra-ataque que ele deu uma assistência ótima. Isso no primeiro tempo, e no segundo ele acabou saindo também pelo mesmo fator físico. Então o departamento de futebol deve ter observado que ele tem esse problema já talvez na época do São Paulo, por exemplo. Eu imagino que esse problema físico que ainda não conseguiram resolver em relação ao Ed Carlos também foi um fator preponderante para que o novo treinador Paulo Turra decidisse também não contar com seus planos. E é um outro que se tiver a dedicação e conseguir resolver especialmente esse fator físico, porque ele mostrou, pelo menos em parte técnica, ele tem uma certa dose de destaque. Ele também pode ser alguma coisa interessante para o Santos, mas não agora, mas talvez para o ano que vem. Enquanto que o Daniel Ruiz, um outro rapaz aí que por questões talvez contratuais, ele veio para empréstimo pelos Milionários da Colômbia, esse garoto realmente não conseguiu se encontrar dentro do Santos e agora, mais pelo fator contratual, repetido, que como ele veio por empréstimo, se o Santos ficasse por um determinado momento, teria que pagar um valor maior para poder adquirir em definitivo. E pelas atuações que ele fez nesse tempo todo que ficou pelo Santos, especialmente sob a batuta do Odair Helman, ele não mereceu muito a permanência dele, e é um desses que talvez não fará falta, jogando como um todo, pelas partidas que ele demorou para se estabelecer ou ganhar algum destaque nas partidas. Alguma dose de bom jogo que ele apresentou foi justamente quando ele foi deslocado pelo lado direito. Em duas partidas que eu me recordo, uma diante do Nils Old Boys pela Sul-Americana fora de casa, e outra naquele primeiro tempo diante do Audax Italiano, antes daquela surtada geral, que estava um jogo na mão, com 1-0, com o time jogando 1-4-1, interessante, inédito na época, sob a gestão do Odair, mas que depois, com o resultado na mão, abriu mão do esquema, não somente abriu mão do esquema, como depois teve aquele lance que o Joaquim foi expulso e toda a equipe acabou caindo na pilha, até a comissão técnica, o Arzu, não me engano, também saiu, o Odair também foi advertido. A equipe sentiu o psicológico de uma hora para outra, e aliás que é um fator que o Turra vai ter que trabalhar também nesse time, que hoje, diante do Goiás, demonstrou-se um certo destaque, com a equipe comemorando como se fosse um título, todo mundo fala isso, mas esse fator físico, psicológico, que detonou esse time do Santos por um bom tempo aí, que acabou depois tendo essa sequência de 12 jogos sem vencer. Certos detalhes pequenos aqui que a gente fala, não somente o fator que passa dentro de campo, mas fora dele também influenciou muito. E esse é um deles. E o Daniel Ruiz, apenas uma única partida que talvez ele tenha feito realmente, tenha ganho destaque, mas diante do Blumen, por exemplo, um lance que talvez tenha chamado a atenção mais do que toda a época, o tempo que ele teve aqui no Santos. Né? Que num lançamento para ele, que ele foi matar a bola e acabou caindo na canela e foi para a linha de fundo. Aquilo, nos mais de 2.000 testemunhas, entre eu mesmo, que estava presente, que eu vi na minha frente, realmente, logo pensei assim, olha, dificilmente esse rapaz acho que vai ficar diante de curva, e as minhas previsões se concluíram. Bom, e num momento interessante do Daniel Ruiz, ele está saindo justamente no momento que talvez ele poderia talvez se destacar pelo Turra, porque lá no Milionários da Colômbia, onde ele está acostumado a jogar no esquema 4-4-2,
e considero deve ter ganho, né, chamado a atenção do nosso departamento de scout. Agora com um treinador que vai implantar com mais ênfase esse 4-4-2, o Daniel Ruiz saiu. Mas, com todas essas saídas, espera-se, né, que ainda já com 7 ao todo, e que, se não me engano, aqui, um elenco que até então tinha 38 jogadores, agora com esses 7 afastados são 31, e aí dizem por aí que a tendência é que seja pelo menos mais 3 que possam, digamos, não serem afastados, mas que pelo menos não façam parte do plano do Tua, e fiquem com 28. Então, seja, mínimo de 28 jogadores, na qual o Tua está a fim de trabalhar, para enxugar esse elenco, para formar essa equipe coesa, para que possa ter essa proposta dele, né, sendo levada adiante. Agora espera-se que venham reforços de peso, com o clamor da torcida que vem por anos, não somente agora, diante dos protestos que aconteceram, com todos os questionamentos. Se é para vir reforços, não seja para aqueles que fizeram o Rueda desperdiçar já em torno de 57 milhões em reforços passados, como o Carabarral, como 60% do passe do Natan, 11 milhões, somente o Natan, 11 milhões, e não foi só 100%, por 60% do passe do Natan, para descontar isso. E outros aí que não falei a memória, e nem vale a pena dizer a memória, espero que estejam hoje, por exemplo, o caso do Michael, que foi embora com o Cruzeiro, por exemplo, agora está no Vasco, com o próprio Carabarral e o Juan Seco. E, bom, 57 milhões desperdiçados durante esses 2 anos da gestão do Rueda, que agora, com a provável vinda de 80 milhões, no meu cálculo aí, da aquisição do Ângelo do Chelsea, o Rueda usa esse dinheiro para que salve pelo menos essa temporada 2023 do Santos, na vinda agora já como certa do Jean Lucas e também do Dodô. Vou falar, por exemplo, do Dodô, que embora já está treinando o elenco, o Dodô que era contido como a terceira opção no Atlético Mineiro e que já tem um histórico de pelo menos 2 cirurgias no menisco. Então é um jogador que passou por aqui, teve uma grande atuação pelo Santos e que não foi renovado na época, foi em 2018, por questões de dinheiro, e que o Santos poderia ter que desembolsar um valor muito alto pela aquisição dele, na época que ele era pertencente à equipe da Sampdoria da Itália, e no fim ele acabou sendo emprestado quando veio para o Brasil, vindo para o Cruzeiro, depois agora está no Atlético Mineiro, e que tem esse histórico de lesões. Tem um atleta já com 31 anos, o Dodô, que ele vai com certeza ganhar a posição, ele veio para ser titular na posição, um jogador já consagrado com histórico no clube do Santos. O que se espera, se pelo menos do Dodô, é que ele não seja mais um para ingressar no departamento médico, ficar mais tempo se recuperando fisicamente, dado esse histórico dele, que pouco um outro detalhe que a mídia não fala muito nos nossos setoristas, nossas mídias cientistas não destacam muito, mas é algo que precisa se olhar, e espera-se que agora o departamento médico não cometa o mesmo erro que ocorreu com outros atletas. Por exemplo, no caso do Luan Dias, que já tinha um certo grau de lesão quando veio do Água Santa, e quando estreou diante do Atlético Mineiro no primeiro turno, se machucou, e só agora que está retornando. Eu quero torcer muito para que o Dodô não seja mais um caso de jogador com históricos desses de cirurgias, em pontos estratégicos até vitais para um atleta, e que logo de cara já o Santos tem que se refazer aí para recuperar o jogador fisicamente e ter que lançar mais o garoto da base, como está acontecendo com o Kevson agora. Pois bem, Dodô e o Jean Lucas. Jean Lucas, esse rapaz que agora está retornando ao Santos, já está como certa a aquisição dele, e que tem tudo para ser o maior salário deste elenco, que, ao que se consta aqui, pelo menos no período que ele esteve no Mônaco da França, o salário dele livre de impostos girava em torno de 520 mil reais. 520 mil reais. Mas o salário mais alto deste elenco, talvez o Luiz estiver enganado, é do Steven Mendonça, que está em torno de 420, 450 mil. Então,
a menos que venha algum outro reforço consagrado, um salário maior, esse sim vai ser um salário considerado aí para o Jean Lucas, que com certeza com esse valor vem para ser titular. Durante a sua temporada na Europa, que ele foi estudou no Olympique Lyon, e depois acabou se transferindo para a equipe do Principado de Mônaco, na qual ele não conseguiu, uns poucos, ele acabou sendo relegado aí à reserva. Por exemplo, a única partida depois que ele teve como titular foi exatamente no agosto do ano passado. A partir daí ele teve uma trajetória de descendente, né? E eu tinha um treinador de lá que parece que não consta conflitos pessoais, mas por questões realmente técnicas da parte do treinador do Mônaco, que aos poucos começou a deixar de lado o volante Jean Lucas, que teve foi muito valorizado por aqui, com uma promessa de ser um grande volante, né, um ar muito destacado no futebol brasileiro, com habilidade. Ele tem essa habilidade, mas que com certeza vai sentir fisicamente, quando chegar aqui, não vai ser um jogador que vai entrar de bate e pronto, então ele vai ter algum trabalho de recuperação física, provavelmente, quando retornar aqui para o Santos. E também tem que se avaliar também a questão médica, a questão física também, assim como o caso do Dodô, embora não se conste também algum histórico de lesão da parte do Jean Lucas nesse ponto. Porém, o Jean Lucas vem, embora com certa dose de otimismo aqui no Santos, que está precisando realmente com esse elenco nivelado para baixo, Jean Lucas vem com a mesma trajetória que, por exemplo, teve o Gabigol, que não conseguiu se estabelecer quando foi para a Inter de Milão, quando ainda estava no Santos, depois foi para o Benfica, aí retornou aqui no Brasil, e que é um dos maiores hoje, dentro do patamar do futebol brasileiro, um dos maiores atacantes aqui na nossa terra tupiniquim. O Jean Lucas veio talvez com a mesma foi para lá com a mesma expectativa, mas não ainda é o esperado pelos ares das terras francesas, e agora está retornando do mesmo modo que talvez tenha retornado o Gabigol. Então talvez ele venha para recuperar esse prestígio que fez ele ter essa vitrine há um tempo atrás, mas vai ser muito importante, caso ele consiga reproduzir o que ele apresentou nos poucos tempos que ele ficou em 2019 aqui no Santos. E é muito importante porque a gente precisa realmente de alguém que tenha esse cacuete de fazer essa transição que o Santos realmente não tem neste elenco. É praticamente nula. E hoje nós temos uma dupla de volantes hoje na composição de titulares, como Rodrigo Fernandes, Dodi, e agora o Sandri está sendo reintegrado e está fazendo aí parte dos planos do Tua, pelo menos esses jogos que ele apresentou, inclusive até em detrimento do Dodi. Tá? Muita surpresa de muitos torcedores, por exemplo, na questão do Dodi. Jean Lucas vai cair realmente com uma luva, ainda que ele não tenha realmente ainda o físico necessário, coisa que ele vai adquirir ritmo de jogo depois dos próximos jogos, justamente para que essa criação que realmente ficou nula durante muito tempo nesse meio campo do Santos possa realmente ser retomada. Que não dá para se ter, por exemplo, na pessoa do Rodrigo Fernandes, e que com o Dodi era muito difícil, embora ele tenha esse potencial, embora ele tenha sido o motorzinho desse time do Santos sob a tutela do Odair. Curiosamente, ele não vem sendo aproveitado pelo Paulo Turco. Há que se dizer que muitos perguntam por que o Dodi, por exemplo, não tem entrado já na partida diante do Goiás, no momento em que o Rodrigo Fernandes já estava pendurado, e ao invés disso ele preferiu tirar o Sandro. O Dodi, assim como o Fernandes, está pendurado. E se ele entrasse, por exemplo, isso é apenas um vaticínio, apenas uma questão de suposição. O Dodi está pendurado também. E se ele tivesse tomado algum cartão neste jogo, caso entrasse na partida no segundo tempo, ele não, por exemplo, poderia jogar na próxima partida diante do São Paulo. Então, uma dupla de volantes pendurada. Então, redundância falar da parte do Fernandes. Não tanto da parte do Dodi, mas ele está realmente um dos atletas pendurados. E ele tem, né, desse elenco, por enquanto, entre esses três, o Dodi é o que, por exemplo, ainda, no modo geral, ele tem
eu não sei se é arrancada esse potencial desde os tempos dele de Criciúma, que ele, inclusive, ele chegou a atuar, começou a atuar pelo lado onde era o Fernandes, mais puxado pelo lado direito, com as arrancadas dele para fazer número, por exemplo, fazer um apoio para algum meia armador. Ele ganhou destaque desse quesito. Curiosamente também foi a partir do momento em que ele foi treinado pelo Odair, desde os tempos de Fluminense, que ele ficou mais restrito à função que ele exerce agora no Santos, como quase primeiro volante, um cara que fica mais recuado, mais destacado na parte da cobertura, do que propriamente fazer um apoio para o ataque. Coisa que o Dodi tinha, pelo menos quando era mais novinho, ele tinha essa arrancada. E especialmente uma coisa que eu falo aqui desde vários treinadores passados aqui, com o Turra, com o Odair, com o Orlando Ribeiro, com o Fábio Bustos, com o Fábio Carilli e até com o Ariel Holan. Uma coisa chamada chute de longa distância. Esse time do Santos não consegue chutar de longa distância, impressionante. E ainda sob a tutela do Turra, essa coisa ainda não mudou. E até fazendo um paralelo aqui entre parênteses do que ocorreu diante do Goiás, muito se anda falando do João Paulo, que ele anda falhando muito nos gols, que embora tenha sido responsabilidade dele. Bom, aí eu vou dizer, na minha humilde opinião por aqui, ele pode ter falhado em alguns momentos diante do Cuiabá, especialmente no terceiro gol, mas vem se destacando de forma negativa nessa equipe santista, e que se repetiu diante do Goiás, nessas duas partidas, Cuiabá e Goiás, não somente as bolas aéreas, não somente o infortúnio de sofrer gols com esse recurso de bolas alçadas na área na nossa dupla de zaga, também de outra maneira, e na quais adversários tidos como diretos concorrentes do Santos na parte de baixo da tabela usam muito bem e de sobra em comparação com nós, e que quando nós temos a chance nós matamos isso. E numa equipe como nossa, numa situação dessa, não pode abandonar de forma alguma. Eu já falei aqui, e tem nome e sobrenome. E se chama finalizações de fora da área. É algo que o Goiás usou muito isso, inclusive o segundo gol foi em função resultante desse quesito. Eu, falando aqui a respeito do João Paulo, eu já cheguei a dizer aqui num programa que ele não chegou a fazer uma defesa difícil na última partida. E eu vou desmentir isso. Quem estiver vendo este vídeo pode talvez rever o lance, prestar atenção no momento que ele estava 1-0 para o Santos. Poderia ter sido o gol de empate deles. Talvez um jogador do Goiás, não me engano se foi o Guilherme, no primeiro tempo, uma bola alçada na direita, de fora da área, ele conseguiu encostar o dedo para a bola bater na trave e depois resvalar nas costas dele e sair para fora por questões de sorte. Não fosse essa intervenção dele, teria sido gol, a bola teria entrado. Então, sim, ele fez uma defesa difícil naquele jogo, e naquele segundo gol, muitos dizem que teria sido falha dele, houve um buraco enorme e uma indecisão entre o Fernandes e o Sandri fora das posições dele, que deixaram o Guilherme livre para marcar o segundo gol. Então, ele não escorregou, conforme tenho dito nos outros programas, não, o João Paulo não escorregou. Ele não errou o tempo da bola, porque teve muita gente na frente dele. Então, eu posso dizer, se eu livro o João Paulo da culpa desse segundo gol que o Goiás acabou fazendo. Foi mais falha na nossa dupla de meio de campo, que está proporcionando espaços demais naquela área ali, do que propriamente falhas do João Paulo nesse ponto. Eu acho que sim. O goleiro, lógico, ele tem que trabalhar, mas também ele tem que ser ajudado pela equipe. Se não há cobertura no meio do campo, se não há devida proteção naquele setor, dificilmente o goleiro, o trabalho do goleiro fica mais difícil. E vamos enfrentar um adversário agora que abusa e abusa desse quesito, que é o São Paulo. Vai ver um festival de finalizações nessa posição, e você precisa ficar muito atento, que já pelo menos tomou uns 3 gols, 2 diante do Cuiabá e agora um diante do Goiás, nessa posição. Então, nesse lance específico do Guilherme, deu para perceber, por exemplo, que o Sandri, que estava mais próximo do Guilherme, e não o Rodrigo Fernandes, a bola resvalou nele, do próprio Fernandes para afastar, ele foi cobrir
um jogador que estava sob marcação no lado do Jean Lucas. Depois o Fernandes teve que retornar para cobrir aquele espaço ali, que o Sandro estava mais perto. Então houve uma certa indecisão entre um dos dois para poder proteger aquela área ali e neutralizar o Guilherme. Então, mais foi falha naquele momento dos volantes de proteger do que falha do João Paulo nesse ponto. E algo que o Santos, quando tem a oportunidade, pelo menos ofensivamente, desperdiça por completo, e eu já falei sobre isso na questão do Lucas Lima, porque ele assim, é uma equipe que é moldada desde os tempos do Cuca, ou outros treinadores anteriores a ele, com um raciocínio de que o Santos só pode realmente fazer gol com apenas jogadas de aproximação, mesmo não tendo material humano para isso, como acontece agora. Então, se não dá no talento, vai na ignorância. Então, é aquele velho papo que eu ouço, inclusive, de santistas mais velhos, que tiveram a dádiva, a felicidade de ver uma pessoa do nosso mestre Pepe, que quando enfrentava uma equipe, por exemplo, recuada, aparecia o Pepe para fazer valer aquele apelido de canhão da vila, com aquelas finalizações de bombas de fora da área, que desafogavam por completo o time adversário. Isso que falta no Santos. Especialmente quando o Lucas Lima, por exemplo, tem a oportunidade, como já aconteceu diante do RB Bragantino, no lance, no início do primeiro tempo, onde ele teve a chance de chutar, e ele acabou querendo fazer um passe para o Marcos Leonardo com as duas traves assim, na frente dele. Ele, o goleiro, ele resolveu dar assistência, o Lucas Lima de novo, no início do lance, vai ver, se ver um tape, vai ver, no início da partida, ele teve ao mesmo espaço que o Santos cedeu no segundo tempo, o Goiás teve. O Goiás cedeu, só que ao contrário do Guilherme, o Lucas Lima sempre procura um passe. Sempre procura, em vez de ter a oportunidade de chutar, ele procura sempre um passe, sempre uma assistência, sempre um lançamento. É isso que falta no Santos também, um poder de decisão maior, no quesito de finalizações, que os nossos concorrentes possuem. Não de forma tão eficiente, mas possuem. Um abraço, amigo Bruno Barros, valeu pela atenção aí também. Se puder também, deixa aí, compartilhe com seus amigos santistas também, o canal SFC Raiz também, que estiver vendo esse vídeo, deixe sua pergunta, interaja também, faça interagir também com seus amigos, beleza? Então, esse poder de decisão que o Paulo Turra, eu espero que com os novos reforços agora, já com a vida do João Lucas, ou com a vida ou não do Zalazar, que é outro que, vou falar aqui, abrindo o jogo, pelo menos esses 3 jogadores que muito se falou no Rodrigo Pereira, mas que o Santos hoje, pelo que se consta, está investindo pesado em pelo menos, além do João Lucas, agora mais 2. Um é o Zalazar, esse rapaz que veio do Chaco 04, que tem o interesse de respirar outros ares, em vez da Alemanha, da segunda divisão alemã, e que está sendo pretendido, pelo menos já teve proposta do São Paulo, já teve proposta do Vasco e proposta do Inter. Então a concorrência para ele é forte. É o garoto uruguaio de 23 anos, tido como uma das revelações, inclusive no futebol no país dele. E, enquanto isso, eu vou procurar os dados dele. Zalazar, que disputou aí a segunda divisão alemã, e tendo aí o seu nome muito valorizado por clubes brasileiros que querem contar com os seus serviços aí para o segundo semestre, nessa janela de transferências. Ele é o meia, tido como meia central, meia ofensivo, atuar nesse esquema ou 3-2 ou 4-4-2 na presença do Paulo Turra. Ele teve hoje, desde que esteve diante do Chaco 04, 55 partidas, 9 gols e 3 assistências. É interessante os dados com ele. Embora confesso que não assisto por detalhes o futebol alemão, ainda mais se tratando de segunda divisão, mas tido aí como uma das revelações do futebol uruguaio, é o nome para se investir. E se ele tiver o mesmo poder de decisão que não temos hoje no momento desse time do Santos, especialmente no quesito de finalizações, ele vai agregar muito, mas muito mesmo. Então espera-se, por exemplo, que esse jogador, que também não vai ser barato, e que vai vir talvez nessa leva de caminhão de dinheiro que o Rueda está apostando receber com a aquisição do Ângelo. Aquisição, grana que ele não teve depois que no início do ano, na qual ele toma como pretexto para não ter reforçado o Santos,
quando o Kaique foi vendido para o Almeria da Espanha e que acabou sendo bloqueado essa grana para pagar uma dívida com o Barcelona. Mas, ao contrário do que ocorreu com a equipe catalã, parece que essa grana, se vier, vai vir toda para o Santos, e aí esse é a aposta do Rueda nesse momento. Viu? Então, o Zalazar vai ser um dos que vai vir para fazer concorrência, ou fazer o Lucas Lima correr do jeito certo, nas palavras do Paulo Turra, porque hoje ele é a única opção, hoje de momento, agora com os afastados, o bonde dos afastados do Paulo Turra. Hoje, o único cara que tem essa característica de trazer a bola ou de municiar o nosso lado ofensivo é o Lucas Lima. Tanto que, por exemplo, nessa partida última diante do Goiás, depois que a bateria dele arriou, o Lucas Lima tem uma bateria de celular velho. Ele não dura os 90 minutos, como é, por exemplo, o Ed Carlos. Com o agravante do Lucas Lima, né, já não é mais garoto. A equipe se mudou da água para o vinho, não somente por causa disso, mas também pela escolha do Turra em querer segurar o resultado e não ter a leitura devida do esquema do time adversário, quando o Evangelista, por exemplo, recuou o Guilherme e fez os nossos volantes baterem cabeça. E depois viram o que se viu depois, uma vantagem de 2 gols perdida em questão de momentos, e era certo, era muito certo da maneira como a equipe se comportou na etapa complementar. Se ele pudesse ter feito pelo menos um mano a mano, ter colocado um volante, né, para marcar o Guilherme, esse risco que o Santos teve de tomar uma virada histórica não teria ocorrido. E veio diante do pênalti, que foi muito questionável. Né? Então, falando agora também do Júlio César Furch, também, exatamente, o Santos contratou, né, antes disso, o centroavante argentino Júlio César Furch, que está em vez aí de se naturalizar mexicano. Esse jogador centroavante, atacante de 33 anos, jogador do Atlas do México, desde 2021, e que ele já em 77 partidas fez 23 gols. Antes disso ele atuou 137 vezes pelo Santos Laguna, marcou 59 gols. Então é um jogador que está um bom tempo rodado no futebol mexicano, e tanto que ele está fazendo corre para se tornar cidadão daquele país, para futuramente poder ser jogador da seleção do país lá, da equipe da América do Norte. Assim, sim, esse rapaz ele tem 1,88 m de altura, então significa que ele tem altura para fazer gols de cabeça, ao contrário do Marcos Leonardo. Então, o Paulo Turra deve estar apostando isso aí, vale se destacar isso. Esses reforços que estão vindo, ou que estão sendo pretendidos, tem participação direta do treinador, novo treinador do Santos. Porque, pelo que se apura por aí, essa vinda do Furch é uma indicação direta do Paulo Turra. Então, ele já está pelo menos demonstrando, o Paulo Turra, que vai ter uma participação maior do que teve os seus treinadores anteriores no quesito de reforços. Como, por exemplo, teve o Odair, que só indicou, só trouxe o Dodi. Como outros, o Fábio Bustos, quando teve aquela leva de bondes equatorianos, como o Johan Julio e o Ângulo, exemplo. E parece que não vai ficar só por aí. O Turra tem tudo para se tornar o cara que tem mais influência direta dentro do nosso departamento de futebol para trazer reforços. E ele está cobrando publicamente o Rueda para isso. E está contando com o Rueda para que ele reforce o seu elenco e que a equipe tenha a cara dele para o Santos sair de vez desse risco que o Santos ainda está passando. Portanto, é mais um jogador que a gente pode dizer, pelo menos dá para se ter a mão na mão palmatória em relação ao Turra, em que, embora dentre os treinadores que passaram é o mais novo, mas é o que está tendo mais, vamos dizer assim, dando mais a cara para bater na hora de indicar reforços nesse quesito. Ele indicou agora esse que quase ninguém conhece, eu conheço realmente, o Furch. Vai pelo histórico dele de gols que ele marcou no futebol mexicano e pela altura dele. Pela altura que ele tem, realmente é aquele cara que chega para fazer gol de qualquer jeito, até de cabeça. Então, isso é um fator que o Santos ainda não tinha, tem pouca na pessoa do Marcos Leonardo, e que tem com o David. O David, inclusive, dando para dizer aqui, o Jean Lucas está vindo, pelo valor alto dele aqui,
só está vindo o Jean Lucas porque o Santos vai prometer dar uma fatia pelo David, caso o Santos receber algum interesse da Europa pela nossa promessa aí de centroavante de 17 anos. Ou seja, o Mônaco vai ter preferência na aquisição do David. Foi por isso que o Jean Lucas está vindo. Vale mencionar isso. E o Júlio César Fluke é aquele cara que, seja um veterano, 33 anos, é outro cara que talvez entre para decidir, entre para ser o cara, para as bolas alçadas na área, ter a chance de ser aquele matador, que anda faltando no Santos. Marcos Leonardo, todo mundo sabe, não tem a devida estatura para isso. Marcos Leonardo é um cara mais de chegada, um cara mais vindo de espetado, assim como aconteceu agora ele vindo do Sub-20, na qual inclusive acabou indo mais para valorizá-lo, para o Santos vender, porque o Santos porque quer vender o Marcos Leonardo, né, para fazer caixa. Então, Marcos Leonardo é aquele cara que tem a característica de com a bola correndo e definir, não na pessoa dele fazendo gols de bola aérea, é difícil. Então, o Fluke está, Júlio César, eu vou me recusar de chamar ele pelo sobrenome, cara. Assim, Júlio César. Embora sendo argentino, vai ser Júlio César. Com esse sobrenome, assim, é nome parecido com o Argel, cara. O Argel que depois de ter virado treinador, virou Argel Fux. Argel Fux. Ele aqui, quando ele jogava pelo Santos, era só Argel. É a mesma coisa, Júlio César. Pra mim é Júlio César e pronto. Bom, então aqui, falando do Júlio César, vou falar agora do Bruno Henrique, que agora é um dos pretendidos ainda, né? Bruno Henrique é um volante que teve já passagem pelo Corinthians e Palmeiras, também é outro veterano, também já vai vir com 30 e poucos anos, vindo da Arábia Saudita, e já rodado, e que também tem indicação direta do Turra, que ele conhece muito bem, e que também tem muita concorrência, assim como o Zalazar. O Internacional está de olho nele, o Vasco também está de olho nele. Então, o Bruno Henrique é outro que, por exemplo, esse já é o cara que pode entrar e chegar para ser uma alternativa natural ao Rodrigo Fernandes, por exemplo, como vindo primeiro volante. Eu imagino ele como um cara de desarmes, um cara que chega para chegar junto para cima do adversário, para roubar as bolas e propiciar contra-ataques, propiciar lances para o Jean Lucas como segundo volante, para poder formular uma jogada de ataque, uma jogada mais trabalhada, uma mais objetiva também, com o próprio Bruno Henrique subindo também na área para auxiliar também, fazer aquele desafogo que falta nesse time do Santos durante anos e não só agora. Então eu acho que ele vai vir para isso, se vier também, porque é outro rapaz também muito valorizado, embora tenha a idade dele. E Bruno Henrique, com a experiência, se vier, também vai agregar muito nesse time, porque o Rodrigo Fernandes tem esse excesso de cartões dele que exagera muito. É um cara que só vem para desarmar e não tem outra alternativa. Embora é muito difícil o Rodrigo Fernandes imaginar ele com um cara de criação, de saída de bola, que o Turra também está querendo fazer também, de saída de bola com o pé. O Rodrigo Fernandes não é esse cara. E talvez o Bruno Henrique seja talvez um jogador um pouquinho mais recursos, vamos dizer, habilidoso, mas com mais experiência para fazer isso. Então, o Bruno Henrique, se vier para o Santos também. O que chama atenção é, talvez, essa média de idade excessiva, para cima de 30 anos, desses novos reforços. O Dodô com 31. Esse Júlio César com 33 anos, agora 34, porque o aniversário dele vai ser dia 29 de julho. Então, ele já vai vir com 34 anos, então, esse Júlio César. Um jogador argentino aí adquirido pelo Paulo Turra, indicação direta do Turra. E o Bruno Henrique, pesquisando aqui, Bruno Henrique também vai vir com 33 anos. E a data de aniversário dele dia 21 de outubro, ou seja, vai estrear aqui com torcida, se tudo
caminhar do jeito que está caminhando, ele vai estrear com a torcida do Santos no estádio, dia 21 de outubro, data do jogo contra o Curitiba. Se continuar essa punição do Santos, só vai retornar com a torcida nessa data. E vai completar 34 anos, então é uma média de idade bem elevada. Um abraço também aqui da Irene Mota, agradeço muito também pela atenção também, se puder também interagir, se quiser, agradeço também pela atenção, deixe sua curtida também, e dá uma sapela também no meu canal IACC Raiz também no YouTube, dê sua curtida também, sugestões e críticas, beleza? Então, vindo do Aulite Rádio, o Bruno Henrique, também é outro cara que vai vir já com média de idade avançada, 34 anos, vai ser o bonde também dos 30, do sub-30 do Turra. Temos o bonde dos afastados, que são 7, agora do bonde sub-30 do Turra. Dodô, Bruno Henrique e o Júlio César, centroavante, já com idade elevada. É uma coisa que chama a atenção também, né? Então, é um tipo de equipe que o Turra, pelo menos agora, de momento, que embora seja muito cedo falar, é um tipo de time para compor. Não para talvez jogar os 90 minutos. Né? Ainda mais diante de uma equipe que só está jogando apenas uma competição agora, que só sobrou o Santos o brasileiro. Vai jogar menos de uma semana em semana. Mas a única vantagem que tem o Santos agora é jogar em relação aos seus adversários que estão disputando a Copa do Brasil Sul-Americana. Uma equipe mais descansada e com mais tempo, mais intervalo de tempo para o Turra treinar. Para formular jogadas ensaiadas, para formular esquemas, para estudar mais o adversário, para ter mais tempo no DVDzinho, para marcar jogadas dos adversários. Entendeu? E o Turra, que já demonstrou ser um cara que gosta muito de treinamentos, e é um fator até que foi muito positivo da parte dele, de fazer a equipe treinar no mesmo horário que foi a partida, nas 11 horas da manhã essa partida, um tipo de horário que o jogador detesta, o jogador de futebol. A torcida gosta de apreciar o jogo das 11 horas da manhã, mas o jogador de futebol odeia esse horário da manhã. Mas o Turra foi lá e botou esse time para treinar no horário, provavelmente para se adaptar fisicamente a essa situação. Enfim, o Bruno Henrique, sendo mais um jogador acima de 30 anos, é aquele que talvez vai entrar para dar mais características e estabelecer o time aí no esquema, depois vai cansar depois, que não é mais garoto, não tem mais 20 anos, para depois ser substituído, ou talvez numa opção, no segundo tempo, ser aquele jogador para manter o esquema do Turra. É uma coisa para se considerar também esse lado da idade, da faixa etária, desses reforços do Santos que estão aí por vir. Mas por enquanto não é garantido o Bruno Henrique, por enquanto é apenas o Jean Lucas, que não é desse bonde dos 30, tem 25 anos, mas o Júlio César, esse Júlio César Fux, e o Dodô, respectivamente, 33 e 31 anos. Então, falta nesse balanço aí de reforços do Santos, alguém, por exemplo, com um atacante de beirada pelo lado direito, já que Daniel Ruiz, que estava sendo deslocado em alguns momentos na direita pelo Odair, e o Lucas Barbosa também, restou apenas talvez o Lucas Braga improvisado, que é a função dele. Por exemplo, o Lucas Braga é um cara que atua mais pelo lado esquerdo, ou rendia mais pelo lado esquerdo. Na partida diante do Goiás ele atuou pelo lado direito, cobrindo o Jean Lucas quando o lateral dele subia. Então ficou ele apenas hoje no momento como uma única opção, a menos, por exemplo, que o Mendonça, que também chegou a ser escalado para jogar nesse lado, ele já atua mais puxado pelo lado esquerdo. Se bem que no terceiro gol diante do Goiás, na assistência do Marcos Leonardo, ele veio em velocidade, que é a característica do Mendonça, né? Um cara que não marca nem consulta de médico, mas que tem esse lado da velocidade, que é o dele, né? É a grande aptidão do Mendonça. Surgir com a bola espetada em velocidade, um cruzamento de linha de fundo, coisa que o Santos ainda não tem e que vai ter que explorar bastante. Não tinha isso no Odair, era um lançamento de bola longa, espetadas, e não explorava esse problema da linha de fundo, algo que o Odair falhou nesse ponto, não conseguiu reproduzir isso, e que o Turra agora com certeza vai tentar trabalhar. É o lado dos laterais subindo, para fazer jogadas, algo que, por exemplo, o Soteldo
não tinha muito isso com ele. O Soteldo, que prendia demais a bola, não propiciava esse recurso. E, bom, agora com o Mendonça e aí com o Lucas Braga, mesmo com o João Lucas agora, com esse, mesmo sendo limitado do jeito que foi, embora ele tenha uma partida de destaque. Tem até uma meia-culpa aqui. O vídeo anterior que eu fiz no pós-jogo diante do Goiás, eu disse que a assistência do segundo gol tinha sido do Lucas Braga. Na verdade, foi do Jean Lucas. Foi o Jean Lucas que acabou dando assistência para o Marcos Leonardo naquele segundo gol. Jean Lucas que vai alternar bons e maus momentos. Ele hoje ganhou mais proeminência com o Paulo Turra, em detrimento do, por exemplo, distinto jogador aqui. Não é o Natan, não. Gabriel Inocêncio. Desculpe, galera, às vezes é meu Wi-Fi. Gabriel Inocêncio, que jogou lateral esquerdo improvisado diante do Cuiabá e está no banco agora, e o Turra está preferindo colocar o Jean Lucas. É a proposta dele, é a proposta de alguém que, em teoria, pelo que o Paulo Turra está querendo propor nesse time do Santos, alguém com mais velocidade de passe, como foi o caso do Jean Lucas quando deu aquele passe rasante para o Marcos Leonardo concluir. Então, algo que o Gabriel Inocêncio ainda não apresentou, mesmo com, por exemplo, sobre a batuta do Adair. Mas a gente não está lá, não estamos lá dentro dos treinos. Então, é questão do Paulo Turra decidir. Vou aqui aumentar meu gogó aqui. Ver aquele linha de ferro. Mas até o presente momento, galera, 3 reforços já vieram. Então a corneta vai baixar um pouquinho de lado, porque no dia 10 de janeiro de transferência não pode, pelo menos agora, dizer que o Santos não teve reforços. Agora, se eles vão conseguir agregar para o elenco, só o tempo vai dizer. Espera-se que sim. E fazendo uns extras por aqui, alguns assuntos que podem ser muito pertinentes aí nessa nossa situação do Santos, saindo um pouquinho das 4 linhas, para ver o que acontece fora dela. Bom, um assunto que não anda sendo muito explorado pela nossa mídia exclusivamente santista, mas que na qual o Rueda chegou a destacar muito quando foi perguntado em relação à captação de recursos para trazer reforços. E muito se fala não somente na venda de jogadores para reforçar o elenco, como também no chamado dinheiro que o Santos teria a receber da chamada Libra, a Liga Independente do Futebol Brasileiro, essa proposta para os clubes para formular um novo campeonato, ou pelo menos um formato novo, tendo aí os direitos de transmissão, a renovação dos direitos de transmissão em cotas de TV. Essa Libra foi, digamos, teve o texto aprovado em março deste ano em relação à divisão de TV para o Brasileiro de 2025. Então isso já está sacramentado. Só que o que pode, talvez, aparentemente ser uma grande coisa para o Santos Futebol Clube, vai meu questionamento, talvez mais para frente a gente possa sentir a diferença, a disparidade que já existe em relação a alguns clubes com os já agraciados pela mídia, que todo mundo sabe quem são. Mais para frente a gente pode ver que talvez não tenha sido uma boa ideia e que poderia ter sido, no mínimo, ter que ser colocado em pauta nas costumeiras reuniões do Conselho Deliberativo, e não estão sendo. Nenhum conselheiro está vendo isso, pelo menos nas reuniões virtuais transmitidas aí para os sócios, que é essa questão da distribuição de cotas de TV. O grupo divulgou que as regras de distribuição das receitas, uma reportagem aqui do Rodrigo Matos do UOL, lá em março, aumentariam a distância entre os clubes, que hoje a diferença em torno de 1 ou 2 vezes na fórmula definitiva, né? A diferença de fatores é de vez 3,34 vezes maior com essa proposta da Libra, que está sendo chancelada na pessoa do Andrés Rueda, nosso presidente do Santos, tido como um dos líderes dessa proposta. Eu até aqui vou dar os créditos aqui em relação a esse questionamento.
uma matéria escrita, vou dar os créditos aqui, embora eu tenha minhas críticas com relação a esse portal. O Diário do Peixe, do Giovanni Martinelli, que na época que ele foi aprovado esse texto da Libra, ele fez uma análise bem crítica à posição do Santos na pessoa do Rueda em relação a essa proposta que coloca na mão de um fundo de investimentos dos Emirados Árabes, a Mubadala, para aqueles que possam interessar, os direitos de imagem do clube por um período de 50 anos. Então, ou seja, por 50 anos, o Santos, qualquer clube que aceite essa proposta, ficaria aí pelo menos por um bom tempo sob as amarras desse acordo. Lendo aqui um pouquinho esse daqui. Matéria publicada de 28 de março deste ano, no Paulo. Santos está do lado errado na briga sobre Libras. Entre os parágrafos por aqui, na Libra as projeções variaram entre 2 bilhões de reais de receitas totais e 4 bilhões de reais de receitas. No cenário mais pessimista, um dos clubes, né, tidos como grande vedete da mídia, primeiro do ranking, receberia 233 milhões de reais, enquanto que o Santos, o 12º da lista, receberia 86 milhões. No cenário mais otimista, com 4 bilhões de arrecadação, um desses clubes receberia 375 milhões, enquanto que o Santos ficaria com 194 milhões. Embora esses dados aqui, né, essas projeções, se baseiam nos desempenhos dos últimos anos, né, das equipes durante os campeonatos. Né? Por exemplo, quanto mais baixo a equipe tem um desempenho menor, mais baixo é o valor, né? Quanto mais alto, naturalmente, por exemplo, uma equipe mais bem colocada, o valor seria mais alto. No cenário atual, o Santos ficaria, pelo menos com uma diferença aí, quase metade, só receberia toda metade, menos da metade do que receberia, por exemplo, Flamengo e Corinthians. Então, e aqui, por exemplo, é mantida a lógica burra que acabou com o Clube dos 13. Na pessoa do André Sanches, então presidente do Corinthians, implodiu o grupo em nome das negociações individuais com o TV. Todos os outros clubes ficaram felizes porque passaram a ganhar mais, mas não perceberam que a diferença entre eles e o Corinthians aumentou. Os números não são exatamente esses, mas o Corinthians na época faturava algo de 120 milhões de reais e passou a faturar 200 milhões. Enquanto que o Santos faturava 60 milhões e passou a faturar 90. Ficou feliz porque aumentou o rendimento em 50%, mas a diferença em relação ao Corinthians, que era de 60 milhões, passou a ser de 110 milhões. Então, aqui, de acordo com a própria matéria, me parece claro que a Libra tem um maior poder comercial e seu investidor, o fundo árabe Mubadala, um potencial econômico maior, mas essa diferença entre os clubes não pode ser tão grande, e nem a tal regra de transição que dá uma garantia a Flamengo e Corinthians pode ser tão longa. Na projeção da Libra, a diferença entre a receita do primeiro e do último colocado nunca ficaria abaixo de 3,4 vezes. Ele toma como exemplo da própria Premier League, que deveria ser usada como referência. A diferença entre o primeiro e o último, por exemplo, na Liga Inglesa, é de 1,6 vezes. E a entidade que é concorrente, né, seria concorrente da Libra, que é o Futebol Forte, fez uma projeção sobre uma receita de 4,8 bilhões. Nesse caso, nas projeções do Futebol Forte, o Flamengo receberia 225 milhões. E o Santos receberia 214 milhões. E a diferença entre o primeiro e o último seria menor, de 1,9 vezes. Ou seja, até o Santos receberia mais e a diferença entre Flamengo e Corinthians seria menor. Então, ele exemplifica esse caso publicado há 4 meses atrás, de que se fosse pela projeção da Liga Futebol Forte, o Santos poderia arrecadar até um pouco mais e não ver essa escalada de diferença tão grande em favor de apenas 2 clubes, né, aumentar cada vez mais. E seria apenas uma extensão do establishment que se veio durante muitos anos, né, depois da implosão do Clube dos 13. Ou seja, em teoria, para dar satisfações para a torcida, o Santos até ganharia um pouquinho mais do que já recebe hoje, em torno de 90 milhões, 80 milhões,
receberia 100 milhões, enquanto que clubes, por exemplo, como até menor tradição dos Santos, como o Avaí, receberia um pouquinho menor, mas com uma diferença menor em relação aos Santos. Enquanto que da nossa parte, a diferença entre Flamengo e Corinthians aumentaria. Isso é um fator que o Andrés Rueda talvez não está destacando em relação à nossa torcida e que deveria ser questionada com mais ênfase nesse ponto. E ele está contando com essa graninha inicial que o Santos tem para receber, para que ele possa ter, pelo menos no seu último ano de gestão, dar uma satisfação para a galera e salvar o Santos, ter recursos para que o Santos monte um time para realmente o Santos sair dessa situação de escapar de uma Série B pelo terceiro ano consecutivo. É algo que, infelizmente, não está se dando muito destaque, que deveria ser questionado entre os torcedores santistas, e apenas um registro por aqui que a nossa diretoria deveria dar mais satisfações, e também na pessoa do próprio Conselho Deliberativo, que talvez tenha mais preocupação em fazer discursos de comunicados e não questionar ou fazer valer aquilo que ele fez, se faz, quando foram eleitos, que é fiscalizar o órgão. Isso, para toda a Libra, deveria ser levantado em reuniões do Conselho e não está sendo levantado. E para finalizar, a questão da Arena, algo que eu nunca cheguei a falar aqui em um bom tempo, mas a Arena, finalmente vou dar o meu pitaco aqui sobre essa proposta que foi aprovada com ampla maioria, tanto dos nossos conselheiros quanto por parte dos sócios. Como todos sabem, chegou da mídia essa briga de foice jurídica que veio ocorrendo entre a Tia Leila e a W Torre, que desde 2017 existe uma dívida com a construtora, com o clube que é proprietária, pelo menos era, do antigo Parque Antártico, que agora é o Allianz Parque, na qual a Tia Leila reivindica um valor que inicialmente era de 120, que agora já virou 137 milhões de reais, que a W Torre deve ao Palmeiras. Com isso, se não consta nos bastidores, a proposta para uma arena, que a Vila Belmiro se torne uma arena, que foi aprovada sob a parceria da W Torre, andou agora com uma certa dose de estagnação, injustificável. Só que o Santos pode entrar numa faca de dois gumes nesse ponto aí. É o preço que se pode pagar quando se aprova uma coisa apenas no calor da emoção, apenas no calor do coração da torcedor, do que propriamente com a razão. Eu fui um dos poucos que questionou isso nas minhas redes sociais, não evidenciando isso, mas de uma outra maneira. E que pelo acordo aprovado do Santos com a W Torre, para que se comece a obra, finalmente, o Santos teria que arcar com 200 milhões de reais do próprio bolso para que a W Torre comece a colocar o primeiro tijolo e reformar finalmente a Vila Belmiro para que ela se transforme na tão sonhada arena que todo torcedor quer. Mas, questionando por aqui essa proposta, 200 milhões, pode ser raciocinar comigo, para que o Santos abra mão de um dos poucos patrimônios, ou o único patrimônio que o Santos tem, que conquistou com sangue e suor e que pagou por muito tempo, quitou com seus próprios recursos, sob a doação de sócios abnegados nos tempos de Urbano Caldeira durante 10 anos, para armar 200 milhões de reais para abrir mão de direitos de sua propriedade numa praça que não está localizada numa capital de estado, que teria talvez mais dificuldades de dar shows, como é a proposta da W Torre, não seria melhor arrumar esses 200 milhões e fazer com que faz, por exemplo, times da Premier League, como o Liverpool está fazendo, que está reformando seu estádio aos poucos, sem a interferência ou sem precisar formular parcerias ou abrir mão de uma porcentagem do seu terreno. A equipe do Liverpool, numa cidade parecida com o Santos, com quase a mesma população de Santos, 420 milhões, um pouquinho maior, 450, com um clube do outro lado também que está construindo um estádio nas docas do Porto, que é o Everton, com uma torcida grande também,
e na qual o Liverpool, que já vai fazer exatamente 15 anos, que aos poucos está ampliando seu estádio, que até 2015 era em torno de 45 mil, conseguiu reformar o estádio deles num setor de frente para a TV enorme, numa tribuna que acabou alargando a capacidade do estádio para 54 mil, e que agora estão ampliando um dos setores atrás do gol, que agora vai de 54 mil, quando for concluído, vai para 61 mil. Isso com os próprios recursos do clube, sem abrir mão do seu terreno. Para que então você formular uma parceria com uma investidora que está sofrendo com esses problemas judiciais, né, que vai obrigar o Santos a construir ou arrumar 200 milhões de reais para que só assim a construtora comece a obra? Não seria melhor o Santos fazer do jeito convencional, mesmo que com dificuldades, mas pelo menos com um plano diretor, um plano estrutural, sem o Santos abrir mão do seu terreno? Porque, pelo que eu dado da carruagem, se, por exemplo, a próxima gestão, seja com o Rei ou qualquer um, começar a questionar agora essa parceria, o Santos agora vai ter que, em caso de não demonstrar mais interesse em continuar com a Monitor, terá que pagar pelo menos um valor para a construtora. Vai ter que pagar. Vai ter que arcar com um custo pelo projeto que foi elaborado, pelas minutas que foram já feitas, pelos acordos que já foram ratificados, tendo a preferência da Monitor, e com certeza ela, no papel dela, vai querer ser ressarcida nessa possibilidade. E com um valor hoje talvez não muito próximo, muito distante dessa proposta inicial que deram, né? Jogaram na mão do Santos, né? Para que o Santos possa finalmente começar a construir o seu estádio. Então, esse é o preço que os nossos nobres conselheiros fizeram quando aprovaram um texto, uma proposta, na qual tiveram acesso no projeto apenas horas antes da votação. É bom se frisar isso, porque até mesmo quem aprovou, até mesmo quem foi favorável, mesmo sob essas condições, sem ter o tempo suficiente, ou o tempo adequado para que veja se o projeto, como era o projeto, as condições, os termos, a situação da própria construtora, e agora evidencia-se agora no noticiário essa situação envolvendo a W Torre. De uma maneira ou de outra, agora o Santos pode ficar entre a cruz e a espada. Mas ainda há tempo. Ainda há tempo para se rever isso, a meu ver. Mas, se quiserem dar prosseguimento a essa proposta que foi aprovada por linhas tortas, vou dizer isso, não tenho medo algum de dizer, que assim seja, né? E que o Santos realmente evolua, ainda que por linhas tortas, que não precisavam ser por linhas tortas. Essa proposta, por exemplo, particularmente dizendo aqui, não julgo interessante para o Santos. Sim, o Santos deve ter uma arena modernizada, sim, o Santos tem que ampliar o seu estádio para ter capacidade de captar recursos com o seu próprio torcedor, mas não precisava ser dessa maneira. Essa é a minha opinião, pode discordar de mim. Você não é obrigado a ter a mesma opinião que a minha, mas eu vou continuar afirmando. E esses episódios agora envolvendo um rival apenas justificam talvez os temores que eu tinha em relação a esse projeto, essa proposta que foi aprovada mais no calor da emoção do que propriamente pela razão. Mas a gente vai ver pelos próximos capítulos e a gente vai torcer para que pelo menos os rumos do Santos, pelo menos dentro de campo, sejam melhores, já começando no Clássico Sansão no próximo domingo, que a gente possa sair definitivamente e fazer valer a promessa do Sandro Rueda, que ao invés de lutar para não cair, a gente realmente siga aí lutando para conseguir pelo menos uma vaga para a Libertadores, conforme ele próprio disse na saída do CDI Pelé. Então, é ver para quê? Por enquanto é isso, galera. Agradeço muito bem aqueles que prestaram mais atenção, dedicaram o seu tempo
pouquinho precioso tempo para ver esse humilde canal, esse humilde vídeo, e vai estar disponível também em outros conteúdos, em outras plataformas e redes sociais, reforçando mais uma vez os meus pedidos para apoiar o canal, deixando sua curtida e também sendo membro do meu canal do YouTube SFC Raiz. E tenha uma boa noite para todos. Santos sempre Santos, valeu, até a próxima.